Mas agora a gente vai para um assunto já para iniciar o nosso Você Bonita dessa quarta-feira, que muitas vezes a gente não para pensar. Mas quando você tem uma rouquidão, por exemplo, ou quando você tenta dizer algo e você não consegue porque a voz não sai, ou que você tem uma tosse assim que não passa e que aquilo prejudica a sua voz. A gente só lembra dos cuidados com a nossa voz quando de fato acontece algum problema. É ou não é verdade? Eu mesma tenho que assumir que mesmo sendo uma profissional que utilizo a voz, deveria ter mais cuidado. Então, pensando nisso, nós convidamos a fonoaudióloga Ana Lúcia Duran. Bem-vinda! Bom dia, tudo bem? Que prazer tê-la aqui. Vou passar aqui para ficar do seu lado, porque é mais ou menos isso, não é? As pessoas só lembram de alguns cuidados e algum carinho com a voz quando aparece algum problema. E a gente sabe que, como qualquer outro problema diagnosticado, detectado, merece prevenção. Merece, até porque a voz, na verdade, é o nosso cartão de identificação, né? Quando a gente ouve a voz de uma pessoa, a gente consegue fazer uma série de inferências em relação a essa pessoa. Às vezes a gente nem está vendo quem é, verdade, mas consegue identificar coisas bem básicas do tipo é homem, é mulher, é criança, é idoso, até coisas assim do tipo é bonito, é feio. É uma coisa que passa já alguma emoção, né? Então a voz, na verdade, ela chega antes da pessoa, é quem... A voz, independente da mensagem, é o que mostra quem você efetivamente é. Olha que interessante, também não tinha pensado por esse lado. Então, nada mais justo que a gente conversar um pouquinho a respeito de alguns cuidados. E a alimentação, acreditem, faz parte de tudo, inclusive do cuidado com a voz. É o nosso primeiro item aí. A gente tem que dar uma olhada no conjunto dessas escolhas, que isso também pode prejudicar a voz. A voz, ela tem uma relação muito íntima com a questão da alimentação por conta do refluxo gastroesofágico. As pessoas associam normalmente a essa situação, eu não tenho azia, então não tenho esse tipo de situação. Mas alimentos que são ácidos, como por exemplo aqui a gente tem o tomate, o molho de tomate, o limão, condimentos muito fortes, como a pimenta, que às vezes as pessoas gostam, gordurosos, então lanchinho fast food, os frios, são alimentos muito prejudiciais, porque o processo digestivo é um processo mais complicado, ele aumenta a produção de ácido no estômago. E às vezes esse esfíncter do esôfago, que fica nessa comunicação aí com a parte, do estômago com a parte da fala, ele não fecha direito e sobe um gás. Às vezes é assintomático, mas o que as pessoas percebem, que não associam muito à questão da alimentação, é um aumento do pigarro. Então aquele famoso... É verdade. Principalmente depois de refeições muito pesadas. Tem gente que come e já vai deitar logo em seguida. Isso não é bacana, porque o processo digestivo é complicado. Mas o fato desse... a gente até fez há pouco tempo aqui uma pauta a respeito do refluxo gástrico e tal. Ele detona a voz, podemos dizer assim, que esse hábito de toda hora dar essa coçadinha ou de repente colocar esse pigarrinho, como você citou, isso vai detonando cordas vocais e tal? Sim, porque a prega vocal é um músculo, né? Depois a gente até vai ver como é que ela funciona. E ele está paralelo ao chão. Quando vem aquele gás, para proteger o nosso corpo, ele cria um muco que fica ali em cima das pregas vocais. Tá. Né? Aqui seriam as pregas, né? Exatamente. Inclusive com a cor para identificar como músculo mesmo, né? A gente está vendo aí nessa posição, né? Mas na verdade elas estão paralelas ao chão. No meio da laringe está aqui quando a gente respira, abre, quando nós falamos elas se aproximam e vibram. Tá. Então, essa aproximação, quando a gente tem pigarro, por que tem pigarro? Porque por conta do refluxo, para proteger as nossas pregas vocais, o próprio organismo cria um muco, né? Uma secreção, e a constante é como se eu estivesse batendo esse músculo bruscamente. E às vezes eu posso até desenvolver um nódulo de prega vocal, um edema, que é um inchaço bastante comum nesse músculo, quando existe um pigarro excessivo. Então é como se fosse uma batida, um ferimento. Exatamente. Você vai ferindo
As suas pregas vocais. Eu costumo associar com os meus pacientes, é como se você usasse um sapato apertado repetidas vezes. Nossa, pensando desse jeito já dá aflição mesmo. Em algum momento, você vai sofrer as consequências desse hábito inadequado. Essa é uma das causas e tá aí essa ligação com a alimentação. A gente até vai falar de algumas possíveis dicas para, de repente, melhorar essa condição vocal. Mas, saindo agora dessa parte gastro, que também está ligada. Falando mesmo na maneira como as pessoas utilizam a voz. Ou seja, a impostação da voz, a altura, né, da voz, se falam mais alto, se falam mais baixo, se falam muito durante o dia, que é o caso aí das apresentadoras. Acaba até falando, vocês falam demais. Pois é, a gente fala demais. Mas o quanto isso também está ligado a nossas cordas vocais e a saúde da nossa voz. Então, isso é um fator muito importante, tanto que a maior parte das pessoas que nos procura no consultório são profissionais que utilizam a voz com muita frequência, professores, operadores de telemarketing, palestrantes, atores, cantores, apresentadores, políticos, religiosos que também falam com bastante frequência. Então, por que essa voz, digamos, se desorganiza e, né, descaracteriza o falante? Porque não há um equilíbrio de ressonância. Nós devemos ter um equilíbrio entre a parte nasal, oral e laríngea. Se eu falo muito, a tendência é que eu esforce os músculos e coloque tudo isso aqui mais para baixo. Então, a voz realmente vai sair mais cansada, né, com falta de equilíbrio na ressonância. Tá. Quem vai na balada e fala, né, dentro da competição sonora... Fica, não sei o quê! E aí tá aquele som e você tentando falar. Ou no jogo de futebol, é praticamente impossível sair de uma situação dessa sem uma rouquidão. O que a gente recomenda depois de uma situação pontual, né, como a balada, como um jogo de futebol, é que a pessoa faça repouso vocal durante um tempo, normalmente 24 horas falando pouco. O que acontece é que as pessoas às vezes tendem a falar sussurrando, né, fala baixinho. E ainda assim tá usando a voz, né? Mas é muito pior, tanto que assim, o sussurro é um exercício que a gente costuma dar quando existe alguma situação onde eu preciso fazer uma cooptação mais intensa da prega vocal. Então o sussurro, ele é prejudicial, ele não vai ajudar em nada, muito pelo contrário, ele vai cansar mais ainda o músculo vocal. Que interessante, então até o som ser projetado, isso é positivo. Isso, o sussurro em geral não é positivo. Tá? Ele é positivo numa situação terapêutica, quando você tem um objetivo muito concreto de cooptar essas pregas vocais, às vezes numa situação neurológica, tá? Onde a gente tem que trabalhar esse músculo. Muito bom. Vamos já colocar a perguntinha do público, eu sei que já chegou, e daqui a pouquinho alguns itens que tem aqui que pode ser mito ou verdade, a gente vai descobrir. Fernanda, um beijo, obrigada. Uma crise de sinusite pode causar tosse e rouquidão? Quando a gente tem crise de sinusite, então, a gente pode ter a tosse acompanhando aí, né, esse quadro, e pode ter rouquidão também, né? Sem dúvida. A crise de sinusite, ela já mostra que existe um problema aí com a caixa de ressonância superior, né? O nariz está ali falho, não está cumprindo a sua função de colocar a voz na impostação correta. Fora isso, a tosse seca, que às vezes é provocada, tem o mesmo impacto que causa o refluxo, que é aquele, né, abate a prega vocal e, em geral, essa batida provoca um edema, um inchaço na prega vocal. E aí vem a rouquidão. Por isso que é em seguida. Em seguida. Essa situação de machucar a corda vocal com a tosse excessiva. Exatamente. E aí, nesse caso, quando existe uma situação, né, a sinusite é um quadro bacteriano, aí é necessário um tratamento com o otorrinolaringologista, verificar direitinho quais são as causas. Tem pessoas que têm crises muito contínuas de sinusite, então é necessário fazer uma avaliação e um tratamento adequado. A longo prazo, até te pergunto, as pessoas mais alérgicas, por exemplo, né, principalmente morando em São Paulo, que, meu Deus do céu, esse clima tá deixando todo mundo maluco, né? Então as pessoas alérgicas sofrem mais, né? Muito, muito. Eu costumo dizer que quem mora em São Paulo, além de tomar banho muito bem tomado, tem que lembrar de lavar o nariz. Porque se não lavar o nariz, a situação fica extremamente séria. Então, a gente pede o uso contínuo do soro fisiológico, né? Tá aqui.
Soro fisiológico 0,9, não é medicação, tá? É um soro realmente para fazer a limpeza das narinas. Precisa limpar o nariz, não tem jeito. Principalmente morando aqui com essa poluição. Exatamente. Com esse clima que começa de um jeito... Gente, essa semana vocês viram isso? Mudou muitas vezes, isso, né, prejudica a voz também. Então, pessoas alérgicas também têm aí uma tendência a terem mais rouquidão e mais problemas de voz? Sim, tem uma tendência sim, porque a própria situação da alergia, ela já traz um edema para a prega vocal. E aí, sempre que houver edema, a prega vocal fica mais pesada e, portanto, rouquidão. Na hora. Na hora. Tem algum segredinho aqui? Vamos brincar? Chamar os meninos aqui pra gente dar uma passeada nesse lado de cada mesa. Tem algumas coisinhas aqui que eu sei que vivem aí nas nossas bolsas, meninas, né? A gente carrega essa balinha. Eu, por exemplo, carrego. Vamos ver se é bom. A história de comer a maçãzinha para melhorar a voz, o gengibre, balinha de gengibre, o chazinho que eu imagino que possa ser de gengibre também. Tem vinagre. Vamos entender. O que é mito, o que é verdade? Tudo verdade ou tudo mito? Atrapalha ou ajuda? Nem tudo verdade, nem tudo mito, né? O chá, as pessoas tendem a achar que chá é sempre bom, independente do que é o chá, né? O chá preto e o chá mate, eles têm uma grande quantidade de cafeína. Então, ele é tão prejudicial quanto o café, por conta da situação digestiva, né? Então, o chá, ele é adequado sempre que for um chá que proporcione uma boa digestão. Tá bom. Chás digestivos, tudo bem. Chás que irritem a mucosa do estômago, jamais. Então, chá verde também. Porque tem cafeína, chá verde? Tem, né? Sim. Chá verde, chá mate. Os que têm mais quantidade de cafeína, na verdade, é o mate e o preto. Tá. Então seriam camomila, exatamente, erva doce, que são os chás digestivos que vão ajudar aí nesse processo. Legal. Tanto que a gente brinca que nas escolas deveriam substituir a garrafa de café dos professores por chá de erva doce. O povo quer me matar quando eu falo mas isso. Mas é verdade. É uma grande verdade. Que dica ótima. Né? Substituir o café pelo chá digestivo, porque além de acalmar os ânimos, também vai ajudar na digestão e vai evitar que situações aí se compliquem ao longo do dia. Eu podia tomar um chazinho antes do programa todo dia. Poderia. Né? Pra melhorar também essa condição vocal. Outra dica bem importante, Carol, é a maçã. A maçã, ela tem uma propriedade astringente, então ela ajuda a tirar um pouco desse muco que se acumula, sejam por questões alérgicas ou digestivas. Então, a maçã com casca, ela é muito importante para quem trabalha com a voz. Então, mas num momento de crise ou num cuidado diário? Num cuidado diário, tá? Na verdade, ela tem uma propriedade astringente e ela vai ajudar sempre nesse processo de quem trabalha continuamente com a voz. A água não precisa nem dizer, né? Nosso copinho está sempre aqui do lado, tem que tomar muita água. A hidratação é fundamental. Não está aqui, e até já vou para as balinhas, mas você comentou e usou a palavra hidratação, então vou te perguntar de cara. Inalação hoje é algo importante para todas as pessoas, como uma medida até de prevenção problemas vocais? Então, a inalação ela vai ter mais ou menos uma função muito próxima a do soro fisiológico, porque ele vai hidratar as narinas, vai hidratar o trato respiratório e vai ajudar a melhorar essa condição aí de colocar a voz para fora, de colocar a voz na máscara, que é a forma como a gente utiliza, né, na linguagem técnica. Então, a hidratação ela é importante e a inalação ela pode ser coadjuvante também nessa situação preventiva. Para profissionais da voz, então, digamos que precisam um pouquinho mais, dar atenção um pouquinho mais à inalação do que as pessoas que têm aí o uso da voz, enfim, no dia a dia, mas não especificamente, profissionalmente falando. Exatamente. Perguntei da inalação, porque inalação é um negócio interessante e vivendo em São Paulo, gente, tem dia que você está ótimo, você até não tem nada, não tem resfriado, mas você parece que o corpo pede, só que pede uma inalação antes de dormir para você conseguir dormir melhor. Respirar melhor, né? Naqueles dias mais secos. É impressionante como hoje ter um inalador, eu acho que não é mais uma questão de, pra que eu comprei esse negócio? Pontual, é mais que uma situação preventiva mesmo. Preventiva, né? Eu acho importante. Daqui a pouquinho tem perguntinha do público agora, ou daqui a pouquinho? Vamos lá, perguntinha do público então. Daqui a pouco a gente fala das balinhas. Vamos ver se é bom, se não é bom. Suelen, obrigada. O que fazer para curar edema e granuloma causado pelo mau uso da voz?
O que fazer para curar, então, edema e granuloma causado pelo mau uso da voz? Então, vamos explicar o que seria um granuloma. Um granuloma, na verdade, é como se fosse uma bolha, vamos dizer assim, como se fosse um machucado na prega vocal. Tá. O edema é o inchaço. Uhum. O edema por esforço, a gente precisa saber a causa dessa situação. Então, o edema por esforço, como nós conversamos sobre a pessoa que foi na balada ou foi no futebol, ele desaparece. O edema patológico, né, que é o caso da rouquidão que dura mais de 2 semanas, precisa ser investigado, então é necessário passar por um médico, otorrinolaringologista, fazer um exame bem específico para verificar como é que está essa prega vocal. É aquele com câmera? Exatamente. Como chama esse exame mesmo? Nasofibrolaringoscopia ou nasofibroestroboscopia. Vai pelo nariz, né? Algumas vezes pelo nariz, outros pela boca, depende do aparelho, do que o médico quer verificar ali. Em geral, o granuloma, no caso, é remoção cirúrgica, mas quem vai fazer a análise do caso é o médico, e sempre pré e pós-cirúrgico, fonoterapia. O edema, se for só edema, com exercícios a gente reduz e a voz da pessoa volta ao normal. É músculo. É então músculo, precisa de ginástica, exercício, né? Exatamente. Que coisa. Vamos colocar mais uma vez a imagem da corda vocal, até pra gente entender onde pode ocorrer esse problema do edema. Onde é mais comum? É bem no músculo mesmo? Na verdade, assim, a gente, como eu tinha dito, paralela ao chão, né? Presa aqui na frente a gente tem a tireoide, tá. Mais ou menos nessa região. Respiramos, falamos, se aproxima. Agora ele vai mostrar a imagem justamente da vibração. Ele vai seguir um pouquinho mais. Aí, já vai começar a vibrar. Isso, tem essa aproximação. Normalmente, no terço anterior ou no terço médio, é onde a vibração. É a zona de impacto maior, então é onde às vezes aparece um edema ou um pólipo, que é uma bolinha, vamos dizer assim, ou o próprio calo, o famoso calo das pregas vocais. Né? É aqui também. É aqui. O nódulo, que é o mais popularmente conhecido como calo de prega vocal, hoje em dia, né, já faz alguns anos que não se remove cirurgicamente. Só com exercícios a gente consegue reabsorver. E também dá para ficar na fono a vida inteira. O tratamento de voz dura 3 meses. 3 meses fez o tratamento, a vida segue. Ou, claro, se a pessoa precisa de mais alguns cuidados. Sim, sempre há a oportunidade de conversar, de aprender a usar a voz em diversas situações, para que essa situação, no caso que aconteceu por esforço, não volte a acontecer. Perfeito. Nossa, a gente tem que ficar ligado, né? Uma coisa, poxa, tão... que pode e acontece com frequência, que muitas vezes quem vai diagnosticar mesmo é a própria fono. Chegou, né, ali, eu tô meio rouca, quero mudar e tal. E vocês mesmos já identificam, olha, procura um otorrino, porque alguma coisa deve estar errada, né? Até porque os exercícios que nós sugerimos no processo terapêutico, ele depende muito do diagnóstico clínico. O que está acontecendo lá, né? Como é que está essa anatomia dessa prega vocal? O que eu posso fazer? E a partir desse diagnóstico a gente sabe qual é o caminho que vai seguir para poder tratar esse paciente. Perfeito. Vamos então fechar com as balinhas? Olha lá, tem essa balinha, que é conhecidinha, né? Já é bem conhecida, e agora tem ela sem açúcar, que eu já vi. Aí tem a de gengibre. E aí? Balinha legal? O amigo tá tossindo, tá rouco, a primeira coisa que a pessoa faz é oferecer uma balinha. E, na verdade, assim, é algo extremamente prejudicial. Mentira! Verdade, Carol. A balinha? A balinha é super prejudicial. Sério? Por quê? Porque, em geral, ela tem um componente anestésico. Então, a pessoa realmente sente um alívio naquele momento, parece que aquela dor, aquele incômodo cessa. E aí o que acontece? A pessoa não reduziu o sintoma, não está doendo, não está incomodando, tende a falar mais, a esforçar mais. Então, quando passa o efeito do anestésico dessas pastilhas, o estrago está pior. Puxa, eu não tinha a menor ideia. Então, que era um efeito rebote, vamos dizer assim. Efeito Inclusive rebote. É de gengibre, que falam que gengibre faz bem para a voz? Então, se a gente pensar na questão digestiva e tudo mais, o gengibre ele vai provocar também uma agressão na mucosa do estômago. Ele é muito forte. Tá? Então, ele tem uma propriedade anestésica, melhorou por um tempo.
E aí, assim, eu tô bem, vou falar um monte, agora eu vou dar aula para 500 pessoas sem microfone, e depois acabou. A situação fica complicada. Olha, podia imaginar, hein, gente? Tá aí, então é mito mesmo. E aqui? Vinagre e sal, né? A dupla. O famoso, faz um gargarejo de sal e vinagre, uma salmoura na garganta. Uma salmourinha, e aí? Embora, né, a gente conheça os efeitos anti-inflamatórios do vinagre e do sal, esse tipo de gargarejo também é como se fosse queimar diretamente a mucosa que já está sensível. Então tem que tomar muito cuidado com os gargarejos. As pessoas sugerem muitos tipos de gargarejo, gargarejo com romã, gargarejo com vinagre. Bicarbonato? Não. 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 Água e uma pitada de sal, tá? Mais morno, que aí ajuda a melhorar um pouquinho, mas nada mais do que isso, né? Evitar todas essas receitas caseiras que, em geral, elas acabam prejudicando mais do que ajudando. Maravilhosa essa pauta. Deixa eu falar de uma coisa que não tá aqui, mas eu vou falar. Própolis. Porque me lembro, numa pauta que fizemos aqui, que, na ocasião, o otorrino, né, que estava sendo entrevistado era o Dr. Jamal, e ele comentou que o álcool, sim, agride. É álcool puro, né? Álcool, e todo própolis parece que tem o bendito álcool. Sim. Então, não é legal. E ele vai ter o mesmo efeito da pastilha, ele vai anestesiar, vai dar aquela sensação de alívio naquele momento, depois... Então, própolis também, nem aqueles pensar. Sprays de própolis. Todos têm álcool na composição. Meu marido tem um do lado da caminha, assim, né? Coisa dele. Eu falei, até olha, para de passar esse negócio. O cheirinho então, alcoólico. Né? É alcoólico. Eu falei, dá uma olhadinha, Lê, que eu acho que tem própolis, que eu acho que tem álcool aí. Gente, dito e feito. Cheio de álcool e tal. E mel, hein? Mel, na verdade, o mel, ele tem uma questão anti-inflamatória e tal. Então, assim, mel não vai prejudicar. O doce em excesso, sim, por conta da situação digestiva, mas o mel em si, não. Não vai. Tá faltando uma coisa aqui, Carol, que eu queria falar, claro, que é muito importante. Diga. O cigarro. Não tá aqui também, pois é. O grande vilão... Pois é, devia estar aqui, né, pra gente colocar, jogar no chão, amassar, pisar. Exatamente, o grande vilão da voz, né? Quem fuma com frequência, em geral, tem um edema típico aí da prega vocal, onde existe um acúmulo de líquido que distorce totalmente a voz. As mulheres é quem sofrem mais com isso, porque em geral a voz se apresenta muito virilizada, né? Uma voz muito masculina, que descaracteriza totalmente a pessoa. Então o cigarro é um grande vilão, e o edema de Heinck, que é esse edema provocado pelo uso contínuo do cigarro, ele só se resolve cirurgicamente. Lógico que depois a gente tem que fazer uma série de intervenções aí na terapia fonoterápica para a voz voltar a funcionar e se adequar. Não vale a pena por lado nenhum, né? Fora todos os outros efeitos que nós já conhecemos, a voz é extremamente prejudicada pelo uso contínuo do cigarro. Disse muito bem, hoje a gente conversou com a fonoaudióloga Ana Lúcia Duran, vou deixar um contato para vocês, muito obrigada. Linda pauta, Cá, gostei bastante, achei legal essas pegadinhas da balinha, e eu acho que todo mundo cai nessa, não vou mais cair nessa não, vamos tomar cuidado e vamos pensar nos outros elementos também para o cuidado com a nossa voz. Quem quiser saber mais, seria, isso aqui, esse é o site? Isso é o site. Zambotier Duran. Então, o Zambotier, vou soletrar para vocês. Z-A-M-B-O-T-T-I-E. Então, Zambotier Duran, com N no final, tudo junto, .com.br, @Zambotier Duran, nas redes sociais. Exatamente. No Insta, Facebook também? Sim. Zambotier Duran, fonoaudiologia. Zambotier. Tá. Eu fiquei na dúvida aqui da pronúncia, mas Zambotier. Exatamente. Mas lembre-se que tem 2 T's e E no final, para vocês encontrarem certinho. Zambotieduran.com.br. Muito obrigada. Eu que agradeço, parabéns, linda a pauta, explicou você. Muito bem. Muito obrigada. Não vamos esquecer mais. Até a próxima. Obrigada.